Meia-noite. O catpost da janela. Esse é o catpost edição especial Halloween, que ainda não é Halloween, galerinha. Estamos aqui na minha sacada. Eu sei que não é na janela, a tradição do catpost é gravar na janela, mas estamos na sacada e aqui está escuro e sombrio. A gente veio aqui Mano, como é que ela é? Um cachorro? Ah, não, é só o cortador de grama. Ai, caralho. Fala baixo, é o catpost bizarro. Então, galerinha. Aquela porta no fundo. É o chupacabra. Então hoje vamos contar histórias de terror bizarras, macabras na nossa vida. Então, Matheus, qual a sua história de terror? Então, um dia eu fui na minha cozinha e eu acendi a luz. E aí... Esses são os lobisomens da meia-noite, galera. Apesar de que ainda são 6 horas da noite, mas tudo bem. Então, eu acendi a luz, a geladeira tava aberta. E quando eu vi, tava com cheirinho da geladeira. O meu gato. Não, mentira. Essa foi a minha história, eu contei a sua. Assim. Então, um dia eu acordei e aí eu acordei de novo. Eu não sei, eu não planejei nada. Não, eu tenho uma história séria de terror. Um dia eu tava fazendo, sei lá o que era de meia-noite, né? E aí a minha irmã tava lá e eu vi uma sombra observando a minha irmã. Eu taquei a luz na sombra, né? Porque eu sou inteligente. A sombra veio em minha direção, sabe o que eu fiz? Fechei os olhos, eu abri. Ela não estava lá! Mas quando eu fui tentar dormir, chegou alguém no meu ouvido e falou: ah! Eu acordei com susto. E era assim, quando eu tava tentando dormir, a parede ficava: ah! Eu não conseguia dormir, eu fiquei com medo. E eu falei: tá amarrado e consegui dormir. Fiz uma reza mágica e consegui dormir. É verdade, eu tava lá, eu era o travesseiro do Star Wars dele. Eu fiz uma reza. Então, eu vou contar a minha história. Um dia, eu fui dormir. Aí eu fechei os olhos pra dormir, né? Porque pra você dormir, você tem que fechar os olhos, né, galerinha? Os olhos abertos, desculpa, tá? É verdade, eu tava lá, eu era os olhos. E aí, eu fui abrir os olhos, de repente, porque eu não estava conseguindo dormir. Só que ainda estava tudo escuro. Aí eu descobri que tinha acabado a energia, era só isso mesmo. Ah, tá. Isso é triste, né? Pois é, né? Aí eu não pude jogar The Sims pra pegar no sono. Foi uma tristeza. O Luciano admite que eu não tava jogando The Sims comigo que tava pegando no sono. Eu vou contar aqui, o Matheus, ele tem um alarme tocado pra 4 horas da tarde. Porque até 4 horas da tarde ele tá dormindo, meu Deus do céu. Eu faço o quê? Não faço nada. Vai estudar, caralho. Não vou estudar pra quê? Tô de férias. Vai estudar como tocar o terror. Claro, que nem outro está. Então, vamos agora pra próxima... Qual era o nome da próxima... Segmento! Próximo segmento do catpost. Baby Hari Tari Huri Yukira. Então, galerinha. Ai, a butterfly. Então, galerinha, iremos contar pequenas historinhas curtas de terror. Eu já não contou? Não, só que essas aqui são da internet mesmo. Vamos lá. Pasta, vamos ler aquele pasta de Minecraft. Historinhas de terror. Roblox. Vamos ler de Roblox. 3 histórias de terror para ler antes de dormir. Eu não, tá amarrado. Tchau. Eu vou ler, peraí. Achando medo. Lembra quando eu te mostrei aquela música de um cara que era satanista e você ficou com Cala a medo? boca, velho. A Casa da Morte, na cidade de Nova York. E parece aqui em São Paulo. Parece um prédio abandonado de São Paulo. Aqueles prédios da Paulista tudo pichado. Exato. Na cidade de Nova York, há uma antiga casa de tijolo chamada The House of Death. A Casa da Morte. Ai, meu Deus, Este belo edifício foi construído em 1874 e depois foi dividido em apartamentos. Dizem que nele habitam 22 espíritos. Entre os meus habitantes... Por que 22? Entre os seus habitantes... Por que 22? É a pergunta. Está o famoso escritor Mark Twain, que morou ali por um ano, que conhece? diz ser possível o fantasma acompanhado por um gato. Ué? Você conhece? Eu queria ter um gato me acompanhando até a morte, tá ligado? Além dessas histórias, seus inquilinos já narraram diversas experiências terríveis vividas no edifício. Entre eles estão as de Jambriat Bartel, uma garota que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Que triste, Desde né? o primeiro dia, sentiu uma presença muito pesada na casa. Meu Deus. Além de ser estranha e observada. Eu sou estranho e observado. Quando ia à cozinha para tomar água, Vou tomar água. Glup, glup, glup. Jan ouviu passo atrás dela.
Ai, meu Deus, é o homem da neve. Mas quando se virou, não viu ninguém. Não era ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava em seu pescoço. Que horrível, mano. É um abusador. Isso aconteceu com ela várias vezes. Aconteceu várias vezes, eu deixei porque... E começou a escrever em um diário com todas as suas experiências. Aqui, ó. Tô escrevendo, tá? Dias depois, um cheiro muito desagradável começou a emanar do chão. É, cara, alguém caiu, meu filho cagou. Um dia, Jean estava fazendo serviços de casa. Eu tô fazendo serviço de casa, ó. Puxar, puxar, tô lavando a casa, puxar. Quando viu uma figura humana estranha. Ai, meu Deus, é uma sombra. Uma sombra escura com a silhueta de um homem muito alto e forte. Meu Deus. É quem? Ela foi ao outra sala e quando olhou, lançou um grito. Ah! A sombra estava lá. Para onde quer que se movesse, o homem a seguia. Ela estendeu a mão para tocá-lo. Ué? A tua cara é isso mesmo, viu? E sentiu um frio nas pontas dos dedos. Ai, meu Deus, ele tem um gelido com minha alma. Descrevendo com uma substância sem substância. Quê? Meu Deus, é uma história ou tipo uma fanfic? Essa história tá muito chata. Vamos passar pra próxima. Vai ser uma fanfic. Baby Haritari Huri Yukira. Baby Haritari. Então, vamos para a próxima história, Matheus. Quantos minutos tá isso aqui? Para de cortar podcast, tem 6 minutos. É especial de terror, tem que ter mais tempo. Tá bom, eu vou tocar um sininho aqui pra todo mundo. Hora da meia-noite. A cachorra que vê espíritos, por Victoria Coeller. Minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. É bom. Um dia, ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas 5 vezes, joguei um travesseiro na porta pra fazer ela parar. Aí quando ela latiu do meu lado... Ela tava do meu lado o tempo todo! Eu tô com medo. Não, se arruma. Vultos descendo do teto por Alba Elis. Que? Putos? Uns putos descendo do teto, vamos lá. Quando eu era pequena, toda noite, quando as luzes eram apagadas e eu ia dormir, 2 vultos desciam do teto na entrada do quarto. Andavam calmamente até minha cama. Não, Que? espera, eu vou regravar essa parte. Calma aí, eu vou cortar isso aqui. Corta, Luciana, corta isso aqui. Quando eu era pequena, toda noite, quando as luzes eram apagadas, eu ia dormir. 2 putos desciam do teto na entrada do quarto. Andava calmamente até minha cama. Cada um ficava de um lado da minha cabeceira, me olhando. Me olhando. Tô te olhando, tá? Eu cobri a cabeça com o cobertor, até que um dia tive coragem de contar pra minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles irem embora. Até hoje eu durmo com um abajur aceso. Nossa, que bosta, eu achava que ia ter um plot twist, tá ligado? Tipo, era a mãe e o pai dela, tipo, na loucura. Assistindo ela enquanto dorme. Sonâmbulos, tá ligado? Que porcaria. Cafuné de espírito. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha então 10 anos. E meu irmão 12. A ditadura acabou em 64, eu acho. É verdade, né? Dormi. Não, acabou, começou em 64, você tá bem? Não, ela acabou em 64. Começou em 1964 e acabou... Foda-se, gente não prestou atenção na aula de história. Desculpa aí, professor Bruno. Culpa é nossa. Não, ele sabe que eu sou certo. Dormíamos num beliche no quarto. Ele na cama de cima e eu na de baixo. Aqui, ó. Numa noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo cafuné na minha cabeça. Achei que era meu irmão, nossa, porque é tipo super normal. Oi, tudo bem, vou acordar no meio da noite e fazer um cafuné em você. Onde seu irmão fez isso? Que horrível. Você ia dormir, voltou o cafuné. dormir? Levantei da cama e briguei com meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela terceira vez. Nunca rezei tanto na vida. Ué? Rezei até raiar o sol. Quando o sol raiar, yeah, 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 a noite vai começar. Já começou. Yeah. Da hora que o sol raia, mas a noite começa, tá ligado? Eu nem prestei atenção no que eu tava cantando. Verdade. Mas enfim, galera! O Catpost especial de Halloween, não sendo Halloween, vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma história de terror super legal pra contar pra gente pro próximo episódio, contem aqui pra nós. Eu lembro do Teletubbies do... Não tem aquele respirador do Teletubbies. Eu tinha medo dele. Ah,
Eu lembro dele, ele sugava um bagulho rosa, era mó bizarro, velho. Ele era do mal, velho. Eu vi uma fanfic que ele era do mal. Ele tá ali, ó, imagina. O Matheus levou fic de Tom e Jerry namorando, pra vocês terem uma É ideia. verdade. E do Neymar e o Messi, sei lá. Eu leio? Não, não leio não. Eu só leio de jogadores aleatórios da minha vida. É mentira. Então, galerinha, foi isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de deixar o like, de compartilhar o canal, de deixar um favorito. Favorito nem existe mais, né? Like favorito! Deixa eu assistir mais tarde pra assistir de novo, né? Porque é muito bom assistir. Verdade, muito muito educativo. Então é isso, galera. Tchau. Cast post da janela. Tuturururu. Tutu.